Queridos, a graça e a paz, é bom estarmos por aqui mais uma vez, suprindo nosso encontro que seria presencial, mas estamos aqui pela graça do Senhor, unidos em um só Espírito, em uma só fé, mediante essa ministração via YouTube. E nós certamente somos abençoados por essa oportunidade de podermos compartilhar da Sua Palavra, bem como podemos compartilhar dessa ferramenta que tem sido o nosso meio em tempos tão difíceis. A possibilidade de usarmos o smartphone, o celular, a tecnologia, enfim, tem sido algo extremamente necessário e abençoador para a edificação da nossa fé, para o fortalecimento em tempos tão difíceis, em tempos de caos, em tempos de distanciamento. Eu, particularmente, sou muito abençoado por essa forma de nós podemos nos relacionar, né? Mas jamais substituirei ou jamais acharei que este encontro pode substituir de fato uma reunião presencial. Os nossos cultos aqui em casa têm sido extremamente abençoadores, nós temos sido muitos tocados pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Deus tem estado no nosso meio. Mas de qualquer forma eu sei que Deus trabalha através da Sua Palavra, mesmo que nós estejamos distantes por um breve momento. Eu sei que é a palavra dele quem vai abençoar a sua vida, vai fortalecer a sua vida, vai edificar a sua vida. Eu sei que a comunhão é extremamente importante e fortalece a nossa fé em Cristo Jesus, em irmãos uns com os outros. Mas eu sei que antes da nossa comunhão uns com os outros, a palavra está em primeiro lugar. E é nessa convicção que eu quero ministrar uma palavra aos irmãos que tem me abençoado de uma forma extremamente significativa, tem feito toda a diferença na minha vida. E eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus lá na carta de 1 aos Coríntios, capítulo de número 6. Você pode abrir a sua Bíblia, eu abrirei a minha aqui, e eu quero ler com você, você acompanha aí, e eu quero ler essa palavra do capítulo 6 do Evangelho, da carta aos Coríntios, melhor dizendo, a partir do verso 19. Paulo escreve o seguinte a esses irmãos, ele diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O versículo 20, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Feche a sua Bíblia e vamos orar apenas um instante para que Deus nos abençoe durante essa mensagem. Querido Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor, e sabemos que Tua palavra é a principal ferramenta que alimenta a nossa vida de fé, Senhor. Tua palavra é o nosso alimento principal e queremos nessa noite ouvi-la, assimilá-la, compreendê-la, recebê-la em nosso coração com fé, para que ela gere frutos, Senhor, em nossa vida. Nós oramos diante de Ti, Senhor, e eu oro por cada um dos meus irmãos que ouvirão essa palavra, que ela frutifique profundamente, Senhor, e fortaleça a fé deles, bem como Tu tens fortalecido a minha. Nós, em nome de Jesus, glorificamos o Teu nome por este tempo, por esta oportunidade. E porque Tu, Senhor, sempre estás falando conosco, porque Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz, Tua palavra é mais cortante, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E nós queremos esta palavra, em nome de Jesus nós oramos e Te glorificamos por esse tempo. Amém. Queridos, eu há alguns dias tenho pensado sobre algumas coisas a respeito da presença de Deus, da presença de Jesus, enfim. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas reflexões. Eu sei que as minhas reflexões não podem em si fazer muita coisa por você, mas eu sei que se eu falar aquilo que está na palavra de Deus, eu sei que isso sim vai fazer a diferença na sua vida. Não quero dizer com isso que as minhas palavras são irrelevantes, não, eu quero apenas ser um instrumento de Deus na sua vida.
Eu quero apenas ser alguém que compartilha do Evangelho de Jesus e que este Evangelho que tem poder para transformar, que esse Evangelho que é o poder de Deus para salvar, que este Evangelho realmente transforme e fortaleça a sua vida. Eu quero me dispor apenas como um instrumento, como um vaso nas mãos de Deus para abençoar a sua vida. E como disse, tenho sido profundamente abençoado por essa palavra, por esse aspecto da vida com Deus, que é a própria presença de Jesus em nosso ser. E eu tenho até compartilhado algumas canções ou alguma canção a respeito que traz essa conotação da presença de Jesus, de que a presença é aquilo que mais nós devemos querer. A presença de Jesus é o que nos cura, a presença de Jesus em nosso coração é quem tem nos fortalecido, é quem tem nos feito prosseguir, é quem tem sido remédio para a nossa alma. A presença de Jesus é algo que nós devemos buscar incessantemente, pois é ela quem vai fortalecer e nos impulsionar aos propósitos de Deus. É essa presença que tem feito permanecer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu tenho refletido algumas coisas sobre a presença de Deus. E o texto que nós lemos, Paulo está fazendo uma pergunta retórica que ele até repetiu por 6 vezes, né, esse tipo de pergunta no mesmo capítulo de 1 Coríntios, fazendo aqueles irmãos entenderem que eles eram templo do Espírito Santo, ou seja, Deus habitava neles. Deus habita na igreja de forma coletiva, Deus habita na igreja de forma espiritual e coletivamente, mas Deus habita nos crentes, ou seja, cada um daqueles que professam a fé em Jesus Cristo recebem a sua própria presença, a presença do Cristo ressurreto, glorificado, o Jesus que morreu na cruz e que foi ressuscitado por Deus e exaltado à sua destra. Esse Jesus mora no nosso coração, esse Jesus reside, habita em nosso ser. E é isso que Paulo está dizendo. Ora, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, ou seja, Deus habita em nosso ser por intermédio do Espírito Santo. E o contexto que Paulo está abordando esse assunto é justamente o contexto onde aqueles irmãos estavam se entregando à prostituição, a toda forma de dissolução e imoralidade sexual. E Paulo está declarando, afirmando que o corpo também, o nosso corpo, também faz parte da obra de Deus, e não apenas o ser espiritual, mas o nosso corpo também tem valor para Deus, afinal de contas é obra das mãos de Deus. Alguns descartam a questão de como Deus olha o corpo, porque vai pro pó, nós somos do pó e o pó voltaremos e pronto. Mas, amados, não nos enganemos, pois um dia este corpo será ressuscitado, pois até mesmo o nosso corpo, este corpo será transformado. Deus remiu até mesmo isso para a glória do nome de Jesus. Por isso glorificamos a Deus por sua obra em nossas vidas e sua obra no nosso corpo também. Mas o aspecto principal que eu quero trazer à sua edificação nessa noite, através dessa mensagem, é a respeito da presença de Jesus, ou seja, nós somos templo do Espírito Santo. Deus, de uma forma milagrosa, habita em mim e em você. E este é um aspecto que eu quero já deixar aqui para os irmãos, que é um mistério. Para mim, quando penso nas coisas a respeito de Deus, eu consigo assimilar algumas ações de Deus, eu consigo entender Deus trabalhando externamente, abrindo portas, fazendo milagres, consigo compreender de alguma forma isso, apesar de não explicar como Deus faz, mas a gente consegue aceitar essa questão das ações de Deus, o amor de Deus, nós conseguimos observar e assimilar. Mas eu, quando paro para pensar de Deus habitar no homem, de Deus fazer morada em mim, fazer morada em você, eu fico perplexo, eu fico atônito, eu fico sem resposta, eu fico constrangido, eu fico pensando como que Deus pode habitar em nós, como que um ser que é santo, eterno, soberano, imbatível, invencível, habita em seres completamente distantes da realidade do que ele é. Bom, e eu não consigo encontrar respostas para isso. Por isso que a gente pode chamar até mesmo isso de um milagre da habitação, ou até mesmo um mistério da habitação nos crentes, ou seja, Deus santo, poderoso, justo,
habitando em homens e mulheres finitos, que são completamente inclinados a este mundo, mas que estão lutando, obviamente, para agradá-lo, e é Deus habitando nestes homens, nestas mulheres, porque aprouve e por causa do seu amor é que Ele está fazendo isso. Bom, diante disso, mais do que querer explicar como Deus faz isso, é melhor que eu e você venhamos a desfrutar dessa realidade, pois ela é somente nossa, ela é somente dos crentes. O Deus que está em todos os lugares não está em todos os corações. O Deus do Salmo 119, 139, onde ele diz que não pode se subir aos céus, lá ele está, se fazer a sua cama na sepultura, lá ele está também, que não importa onde ele vá, Deus está presente, que não há como fugir da sua presença. Esse mesmo Deus não habita em todos os corações. Esse mesmo Deus não está em todas as pessoas, ou todos aqueles que nos cercam não têm comunhão com este Deus. Apenas um grupo seleto de pessoas, as quais não são dignos desse mundo e também não estão dignos nem mesmo de estar com Cristo em comunhão. É este grupo seleto que tem comunhão com Cristo. Então grave isso. Deus está em todos os lugares, mas não está em todos os corações. Deus está em todos os lugares, mas não comunga com todos os corações. E essa é uma verdade clara e muito bem objetiva que nós devemos ter em mente. Agora, uma pergunta que eu e você devemos ter muito bem estabelecida no nosso coração, até para que você seja instrumento de Deus, até para que eu seja instrumento de Deus. Como que Deus habita em um ser? Nós não podemos explicar como isso ocorre, é um mistério da habitação, mas existe uma forma, uma chave, digamos assim, uma porta que Deus habita em corações. Bom, nós estamos sempre falando sobre o arrependimento, ou seja, Deus habita em um homem por intermédio do arrependimento. Então poderíamos dizer que o arrependimento é tanto uma porta que nos conduz ao reino de Deus, mas o mesmo arrependimento é também a mesma porta que Deus habita no nosso coração. É como se nós abríssemos uma porta e, obviamente, nós adentrássemos nessa porta e ao mesmo tempo Deus passa por essa porta e entra dentro de nós. Então é por intermédio do arrependimento, aqueles que se arrependem da sua independência, aqueles que se arrependem do seu estado de vida, do seu estilo de vida, se voltam a Cristo, sabem da sua insuficiência em relação à salvação, sabem o quanto pecam diante de Deus e precisam ser justificados diante dele, sabem que nada que façam pode agradar a Deus no quesito a ser salvo, até mesmo abençoado por Ele, mas aqueles que se arrependem da sua vida, esses são os que abriram a porta para entrar no reino e ao mesmo tempo deixar que Deus entre no coração dele. Então Deus habita em corações regenerados. Deus habita em homens e mulheres que nasceram de novo. Deus habita em homens e mulheres que foram renovados no Espírito. E essa é uma realidade que precisa estar muito bem estabelecida. Naqueles a qual Deus resgatou, neste também Deus está habitando. Está habitando em você, está habitando em mim, que entregamos a vida a Cristo e agora estamos vivendo para agradá-lo. É nestes e não somos perfeitos, não estamos nos encontrando em próximos à perfeição, mas Deus está habitando em nós. Deus, por sua graça e por seu amor, por intermédio do Espírito, está habitando em nós. Então, se você é regenerado, se você nasceu de novo, se você foi lavado pelo lavar regenerador do Espírito Santo, tenha certeza, Deus habita em você, Deus está dentro de você, e é essa a nossa glória, essa é a nossa alegria. Não, por isso que eu disse, não adianta nós queremos tentar explicar estas coisas, basta nós abraçarmos esta verdade e vivermos por essa verdade. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: nós estávamos no estado de pecado, fomos então convencidos pelo Espírito Santo, porque Ele é quem nos convence. Então nós chegamos ao estágio do arrependimento e mediante o arrependimento nós nascemos de novo, fomos regenerados, Deus nos vivificou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então Deus nos vivifica, Deus nos traz a vida novamente, nos faz compartilhar da sua natureza divina, e é neste processo de renascimento que Deus habita
dentro de nós. Não tem como nós separarmos essas coisas por estágios, simplesmente. Isso é apenas uma forma de nós entendermos isso, mas Deus está operando o arrependimento, a conversão, a salvação, a santificação, e neste tempo nós estamos sendo habitados por Ele. Se você é regenerado, se eu e você somos lavados no sangue de Jesus, obviamente nós somos habitados pelo seu Espírito. E isso Deus precisa ser glorificado. Quando nós pensamos em Deus habitar em nós, nós precisamos entender: nós somos abençoados, porque Ele quem fez tudo. Ele nos chamou, Ele nos santificou, Ele nos vivificou, Ele nos restaurou, Ele nos regenerou e agora está habitando dentro de mim e dentro de você. Aleluia por isso, glórias ao nome de Jesus. Levantai-vos as vossas mãos e glorificai o nome de Deus, pois grande é a sua misericórdia. Agora sim nós podemos fazer como Paulo escreveu lá em Gálatas 2:20, onde agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e pela fé eu vivo a vida de Deus. Agora em Cristo Jesus é que eu estou vivendo. E esta é a nossa glória, esta é a nossa maior exaltação. Uma das maiores exaltações é Deus habitando em nós. Então fique com essas duas implicações: o mistério da habitação e ao mesmo tempo a forma como que Deus habita em nossos corações. Bom, diante disso vamos seguindo, e eu quero deixar aqui algumas aplicações, algumas implicações sobre essa verdade de Deus habitar em nós, homens, mulheres lavados e regenerados pelo sangue de Jesus. Bom, o texto que nós lemos vai dizer que, olha, Paulo escreve a eles: vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? E isso é muito interessante, porque quando nós pensamos na ideia de templo, a ideia que Paulo tem ao transcrever este texto, a palavra que ele usa é justamente trazendo a ideia de santuário, não um mero edifício, mas do santuário. E quando nós pensamos em santuário, podemos trazer à memória o templo e até mesmo o tabernáculo. Paulo está tratando da ideia onde a imagem que nos traz à mente é a do Santo dos Santos e a do lugar santíssimo, ou a do lugar santo. Quando nós pensamos nisso, no santuário, o lugar mais íntimo, o lugar mais santo, o lugar mais puro, onde Deus se manifestava. E isso é que é mais interessante, porque quando Deus habita em nós, nós nos tornamos um santuário do Espírito Santo. Ou seja, templo é sinônimo de adoração, templo é sinônimo de ações de graças, templo também é sinônimo, segundo a Bíblia Sagrada, é lugar de renúncia, é lugar de sacrifício. Amados, quando nós nos tornamos templos do Espírito Santo, quando Deus habita em nós, uma das coisas que mais acontecem na nossa vida, o que nós somos mais conduzidos a fazer, é justamente renunciar à vida mundana, renunciar aos prazeres do mundo, renunciar o pensamento vai sendo transformado, e nós vamos renunciando coisas que já não importam mais, coisas que já não nos agradam mais, porque agora Deus está habitando dentro de nós e está nos moldando, está fazendo com que essa natureza não tenha mais apetite pelas coisas do mundo. Por isso que nós não fazemos mais as coisas porque é proibido, nós não fazemos mais porque nós vamos perdendo o apetite, ou seja, Deus está habitando dentro de nós. Deus está não nos controlando, porque Deus não faz isso, mas Deus está nos moldando, e nós vamos então perdendo o apetite, o interesse pelas coisas do mundo. Às vezes nós pensamos que a vida de crente não pode isso, não pode aquilo. Não, nós podemos tudo, só que nós chegamos em um estágio da vida cristã que nós não fizemos mais as coisas porque não podemos. Os nossos apetites estão sendo moldados, os nossos desejos são inclinados para as coisas do Espírito. Nós não desejamos mais o mundo, não desejamos mais as coisas do mundo, o estilo de vida do mundo, a forma como o mundo vive, nós não desejamos mais essas coisas. Agora o nosso interior se inclina para as coisas do Espírito. É o Espírito agora que está fazendo habitação em nós, como templos e santuários do Espírito, que está nos guiando a uma vida reta, a uma vida abençoada, a uma vida que está preocupada em agradar a Deus, que não está preocupada em satisfazer a si próprio. É no santuário que a palavra de Deus era guardada. Nós lembramos que lá na Arca da Aliança, no lugar mais íntimo onde estava a Arca da Aliança, também havia dentro da Arca da Aliança a palavra, as tábuas. Ou seja, isso é uma simbologia,
um aspecto simbológico da palavra de Deus que podemos associar com a questão de nós sermos o templo, ou seja, é no mais íntimo do nosso coração, é no nosso ser onde nós guardamos a palavra de Deus. É no templo onde havia as tábuas da lei, era no templo onde Deus vinha e se manifestava. E quando pensamos que eu e você somos templos do Espírito Santo, somos a habitação, somos santuário, precisamos ter essa ideia. Deus quer que nós guardamos a sua palavra em nosso coração. Não basta a palavra no smartphone, não basta a palavra no aplicativo, não basta a palavra estar no bloco de notas do celular. Nós, como templos do Espírito, precisamos estar com a palavra no coração. É ela que vai fazer com que nós agrademos a Deus, com que nossas escolhas sejam inclinadas para as coisas de Deus. É através da palavra, por isso o salmista vai dizer que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar para ti. Ou seja, aqueles que são templos do Espírito Santo, são santuários de Deus, eles guardam a palavra no mais íntimo do seu coração. É neles que Deus está operando eficazmente através da sua palavra. Jesus também vai dizer no Evangelho de João que quando nós, aqueles que amam a Deus, são os que guardam o seu mandamento. E eles é quem recebem a manifestação de Jesus. Por isso, se você é templo, se eu sou templo, nós precisamos nos comprometer com a palavra. Nós precisamos dedicar tempo com a palavra. Precisamos nos alimentar da palavra. Precisamos guardar a palavra. Nossas ações devem ser pautadas pela palavra para que o nome de Deus seja glorificado, para que nós não avancemos a linha que está posta na nossa frente, para que a linha que está diante de nós seja sempre obedecido os limites do reino de Deus, os parâmetros que trazem segurança para a nossa vida cristã, e para que o nome de Deus seja glorificado, seja sempre respeitado. Por isso, guarde a palavra, você como santuário de Deus, guarde ela no mais íntimo do teu coração, um lugar onde ninguém pode roubar, onde ninguém pode tirar, um lugar onde não virá as aves do céu e roubem a semente da palavra do seu coração. Um outro aspecto que nós lemos é que quando nós somos templos do Espírito Santo, é que nós não somos de nós mesmos. Veja que Paulo vai dizer, olha, vocês não são de vocês mesmos. O contexto é o mesmo. Os irmãos estavam se entregando à prostituição, dissolução, a todo tipo de pecado sexual. E Paulo está dizendo, vocês não devem satisfazer a vontade de vocês. O corpo de vocês é um templo do Espírito Santo. Deus habita neste templo e ele precisa ser respeitado, precisa ser honrado. Este lugar, este corpo, não é para ser adorado. Nós vivemos numa geração onde adoração ao corpo, onde o corpo está em todo momento sendo luz das atenções, há toda uma academia para deixar o corpo bonito, a estética. Não é este o propósito. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar, precisamos nos alimentar, precisamos fazer todas estas coisas, mas o sentido principal do corpo é que Deus habita em nós. E Paulo está dizendo, vocês não são de vocês mesmos. Olha, eu não faço mais o que eu quero. Existe uma frase, uma expressão no mundo muito interessante que diz que o que importa é ser feliz, ou seja, não importa o que eu faça, o que eu desejo, desde que eu venha me satisfazer com aquilo, isso é importante. O que importa é ser feliz. Essa expressão do mundo é completamente oposta às Escrituras. E às vezes nós vemos esse pensamento disseminado até mesmo no Evangelho, ministrado e pregado em muitas igrejas, e o Evangelho que é pregado no Brasil. Ou seja, não importa se não é tão coerente assim com as Escrituras, desde que me satisfaça, desde que pareça espiritual. Não importa se é um pouco diferente do que está escrito, desde que isso seja coerente com aquilo que eu quero. E como nós pensamos dessa forma, ficamos divinizando práticas completamente humanas apenas para que satisfaça as nossas vontades. E a busca pela satisfação pessoal está rotineiramente entranhada na vida das pessoas. E nós precisamos entender que nós não fizemos o que queremos, nós não vivemos da forma que achamos, nós vivemos o que lemos, nós agimos da forma porque lemos, então nós vivemos não pelo que achamos, mas nós vivemos
porque lemos, porque nós não somos de nós mesmos e vivemos para agradar a Deus, pois Ele nos comprou por bom preço. Paulo vai dizer, porque vocês foram comprados por bom preço. Queridos, quando nós nos tornamos templos do Espírito Santo, Deus não está apenas preocupado com o nosso estado espiritual. Não é apenas uma questão de espírito. Tem gente que prioriza apenas o lado espiritual da vida. Amados, Deus olha para nós de forma integral. Olha para nós no aspecto espiritual. Olha para nós no aspecto emocional, mas também olha para nós no aspecto físico. Ou seja, o ser do homem, a criação de Deus, ela é uma só. Todo o ser está eivado, digamos assim, viciado, está sujo, está corrupto, porque o principal não foi limpo ainda. O estado espiritual não foi limpo, mas quando nós nos tornamos habitação do Espírito Santo, santuários de Deus nos tornamos, santuários espirituais, todo o nosso corpo é importante para Deus, toda a nossa vida de fato é relevante para Jesus. Agora Paulo vai dizer algo no final, uma instrução. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo está instruindo aqui os amados para que o louvor, a adoração a Deus não fique restrita aos lábios. Ou seja, a nossa forma de viver precisa produzir louvor. O nosso estilo de vida precisa provocar louvor, não apenas em nós, mas naqueles que nos cercam, no nosso trabalho, o nosso estilo de vida. É que tem que gerar esse louvor, esse reconhecimento de que há algo de Deus, há algo diferente, e que essa diferença em relação às outras pessoas reside no fato de que Deus está habitando em você, reside no fato de que Deus está operando na sua vida, reside no fato de que você crê em um Cristo vivo, que se relaciona com este Cristo. E é por intermédio da sua vida, da sua prática, das suas escolhas que você glorifica a Deus. Sem dizer nenhum aleluia, sem dizer nenhum glória a Deus para aquele cara que trabalha com você. Sem dizer nenhum Deus seja louvado próximo de algum cliente teu. Não, mas simplesmente sendo coerente com as Escrituras. Simplesmente vivendo uma vida que glorifica a Deus. Vivendo de um modo digno. Paulo, ao escrever aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, vai dizer o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo eu ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que me chama a atenção neste texto é que Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. O Evangelho propõe mudança de vida, o Evangelho propõe mudança de estilo de vida. É uma mentalidade que é transformada e que resulta em novas ações, novas escolhas, em um novo caminhar diante de Deus. E isso que o Evangelho propõe a mim e a você. Por isso, glorificar a Deus com o nosso corpo, não só nas nossas escolhas, no que diz respeito àquilo que é mundano ou não, mas em toda a nossa forma de viver. Quando olhar alguém para nós e ver o que nós escolhemos, eles vão olhar e ver que nós escolhemos aquilo que Deus plantou em nosso coração. E isso é o que agrada o coração de Deus, viver para a sua glória, viver de modo digno do Senhor. Diante disso, amados, ao pensar que nós somos templos do Espírito Santo, e que mediante o arrependimento Deus habita em nós, e que mediante este novo nascimento Deus está fazendo morada em nós, e de que nos tornamos, sim, templos do Espírito Santo, Deus está habitando no meu coração e no seu por intermédio da sua graça. Nós precisamos olhar para isso, para a presença de Deus como algo indispensável. Inseridos em um mundo cada vez mais doente, inseridos em um mundo cada vez mais
mais fraco, mais dominado pelo pecado, mais dominado tendo a mente cada vez mais obscurecida, a mente cada vez mais alienada. É através da presença de Deus, do cultivo dessa presença de Deus, é que nós poderemos ser luzes aonde nós estivermos, lá no seu trabalho, com aqueles que trabalham com você, na sua família, na sua empresa, onde quer que você esteja. Você vai ser luz se você buscar essa presença e olhar para ela como algo indispensável. Olhar para essa presença, a presença de Jesus, como tudo em sua vida, como algo que ao abrir os olhos pela manhã, você precisa buscar essa presença. Você precisa abrir os olhos de manhã e logo que puder buscar a presença de Jesus, dobrar o seu joelho e dizer: Jesus, tua presença é o que eu mais quero nesse dia. Tua presença é o que eu mais quero para que o meu dia seja abençoado, para que o meu dia seja pleno. Busque a presença de Jesus. Existiu uma hora na vida de Davi, um salmo tão conhecido em que ele diz: não afastes de mim o teu espírito, não me lances fora da tua presença. Salmo 51, 11. Esse é o mesmo sentimento. Davi chegou um momento da sua vida de arrependimento, em que a única coisa que lhe fazia ou que lhe ia sustentar é a presença de Deus. Queridos, existem momentos na minha e na sua vida que a única coisa que vai lhe sustentar é o fato de Deus estar em você, é o fato de o Espírito Santo habitar em você. Não é porque você é forte, não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem experiência com a vida, mas a única coisa que vai sustentar você é a presença do Espírito. Por isso que Davi diz: não afaste de mim teu Espírito, não me lances fora da tua presença. Ou seja, a única coisa que eu tenho neste momento da minha vida é a tua presença. Eu tenho um reino, eu tenho um exército, eu tenho uma cidade toda conquistada, eu tenho agora mulheres ao meu redor, que era o caso de Davi, mas a única coisa que não podia faltar a este homem era a presença. Por isso ele diz: não retires de mim teu espírito, não me lances fora da tua face. A única coisa que vai te sustentar em alguns momentos da vida é a presença de Deus, é a presença do Espírito. Por isso busque isso incessantemente, deseje isso mesmo. Davi disse lá no Salmo, escreveu no Salmo 42, 1 e 2: como a corça anseia por as correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar e me apresentar diante de Deus? Queridos, anseie a presença nesses dias. São dias difíceis, são dias áridos, são dias de desertos, e você precisa ansiar a presença. Há quanto tempo você não fecha a porta do seu quarto para dizer: Senhor, enche-me da tua presença, Senhor, enche-me da presença do Espírito? São dias difíceis, queridos. São dias onde o fortalecimento do Espírito talvez seja o único meio de fortalecimento. É o Espírito Santo. É você ter se tornado templo do Espírito. Não deixe que essa realidade se torne algo vazio. Se aproprie dessa verdade. Você é filho de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Ele habita em você. E Ele é a única pessoa, muitas vezes, que vai estar do seu lado. Vão existir momentos que só Deus estará com você, que só o Espírito Santo estará com você. Os momentos de solidão, os momentos sozinhos, os momentos que ninguém conhece o que está no seu coração, somente o Espírito estará com você. E é por isso que eu e você precisamos buscar este Espírito. E eu quero orar com você. Eu quero que você ore comigo. E que nós como